No vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma pergunta que eu recebo muito nas redes sociais e aqui no canal do YouTube. Como eu consigo ser forte em meio a tantas dificuldades, né? Após um diagnóstico de câncer, após enfrentar, né, todas as dificuldades impostas pelo câncer, as pessoas sempre falam: nossa, você é tão forte, como que você consegue? Queria ser forte como você. Eu vou contar pra vocês de onde vem minha força. Bom, então eu quero começar falando pra vocês que eu não sou essa fortaleza toda que, né, a maioria das pessoas me perguntam, que afirmam e falam: ah, eu queria ter sua força, eu queria ser como você, tão forte, né, pra suportar aí essas dificuldades, tá sempre sorrindo. Acho que pelas redes sociais, pelos vídeos aqui no YouTube, né, as pessoas acham que eu sou uma fortaleza. E não é bem assim. Eu sou um ser humano como qualquer outro, né, cheio de altos e baixos. Na verdade, eu me acho uma pessoa até muito frágil. Eu sou sensível, eu sou chorona. E assim, claro, eu vivo sorrindo. Acho que até quando eu tô chorando, eu tô sorrindo. Já falei isso aqui nos vídeos com vocês. É o meu jeito de ser. Mas da onde vem a minha força, né? Como que eu consigo, como eu consegui passar por esse tratamento tão pesado, tão difícil, né? Tão assustador, né? Que nos causa medo, angústia, né? Medo da morte, insegurança, né? Um vazio, aquela sensação de que não tem o que fazer. Será que eu vou conseguir? Como vai ser amanhã? Eu, como qualquer outro paciente oncológico, como qualquer ser humano, eu tenho meus momentos de medo, de insegurança, né? Sem saber ao certo o que eu vou fazer. E como eu faço, né? Para que vocês, assim, como eu enfrento esses momentos, onde eu busco forças para poder contornar essas situações difíceis e tá sempre sorrindo e tá sempre passando, né, para quem convive comigo, para quem me assiste aqui ou para quem me vê nas redes sociais ou até para quem convive pessoalmente comigo, que tem jeito para tudo, né? Que há uma saída. A minha força vem da minha fé em Deus. Sem a minha fé em Deus, eu não teria conseguido passar por nada, né? Eu acho que eu nem estaria mais aqui se eu não tivesse fé em Deus, se eu não buscasse um relacionamento com Deus. Antes do câncer, eu acho que eu era uma pessoa muito mais difícil. Eu era uma pessoa que vivia reclamando da vida. Eu acho que muitas pessoas, né, às vezes assim, a gente tem saúde, tem uma vida legal, né? E a gente, ao invés de enxergar as coisas boas, a gente enxerga as coisas, as dificuldades, né? O lado ruim, ao invés de enxergar o lado bom das coisas. Eu, antes do câncer, eu era muito assim. E após esse diagnóstico, após tudo que eu passei, né, eu comecei a me aproximar ainda mais de Deus. E aí eu comecei a ver que todas essas dificuldades me ensinaram que a gente pode ser melhor, que a gente pode aprender, né, em meio à dor, em meio à dificuldade, a ser forte. Não que a gente seja forte, né? A Rosa, eu sou forte, mas assim, Deus me fortalece. A cada dia, né, a cada dificuldade, eu clamava a Deus, eu falava com Deus, conversava com Deus e falava: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir, né? A vaidade, né? Ter o corpo mutilado, ficar 2 anos, aquele medo, né? Que a mulher sente de estar feia, de não se sentir mais mulher, né? Fiquei careca, 20 quilos acima do meu peso. Para mulher isso é muito difícil, dói muito, é muito pesado, né? Para uma mulher passar por isso. E da onde vinha a minha força para estar sorrindo, mesmo carequinha, tá sorrindo mesmo 2 anos sem as duas mamas, quase 20 quilos acima do meu peso, vinha da minha fé. Né? Diariamente eu acordava e eu não sabia como é que ia ser aquele dia de tratamento, eu não sabia como iam ser os efeitos colaterais daquele tratamento, como o meu organismo ia reagir. Então todas as manhãs eu acordava, né, e falava com Deus, falava: Senhor, toma meu dia nas tuas mãos, toma meu tratamento nas tuas mãos, me dá força para enfrentar mais um dia de tratamento. Eu não sei como o meu corpo, meu organismo vai reagir, né, a
essas drogas, né? Porque os medicamentos são drogas que eram necessárias para combater a doença. Só que o organismo ele reage e aí a gente passa mal, fica fraca, debilitada. E eu falava, Senhor, só Tu pode me ajudar a passar por isso. Então eu aprendi a ter uma vida, né, um relacionamento, né, me dedicar mais a um relacionamento com Deus. Eu falo que no momento de dor, no momento de dificuldade, a gente também aprende, né, a estar mais em comunhão com Deus, a ler a Bíblia, a buscar resposta, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e eu creio que a Bíblia ela tem resposta para tudo. E no momento de angústia, de dor e sofrimento, a gente acaba ficando mais sensível, né, à palavra de Deus, a gente acaba ficando mais sensível a ouvir a voz de Deus, a buscar a Deus, a querer entender os planos, os propósitos de Deus para nossa vida. Então foi assim que eu, né, fui ali caminhando dia após dia, vencendo cada etapa através da minha fé, né? Eu crendo que Deus estava cuidando de tudo, que Ele tinha um propósito muito maior na minha vida do que aquele momento de dor e sofrimento que eu estava vivendo. E eu não digo nem só em relação ao câncer, né? A nossa vida é cheia de dificuldades, né? Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos viver. A palavra de Deus já diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, assim, a gente precisa ter ânimo, a gente precisa crer que há um Deus, né, que cuida de tudo, que se preocupa com os detalhes da nossa vida e que Ele está sempre pronto a nos ouvir, a ouvir nosso clamor, né, e a cuidar, né, com um amor, assim, infinito, né, das nossas vidas, dos detalhes da nossa vida. E quando você clama, Ele pede, Senhor, sozinho eu não vou conseguir, me ajuda. Ele vem e te ajuda, Ele te fortalece, Ele renova as suas forças. Então esse é o segredo, né, da minha força, esse é o segredo do meu sorriso, né, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Mesmo depois do câncer, eu tenho outros tipos de problema na minha vida como qualquer outra pessoa, né? A gente passa por problemas financeiros, passa por problemas familiares, problemas pessoais. Às vezes a gente está mal com a gente mesmo, às vezes a gente acorda mal e a gente nem sabe o porquê. São coisas assim do ser humano, né? Da nossa mente, da nossa cabeça, do nosso dia a dia, de coisas que a gente já viveu, que a gente aprendeu, seja certo, seja errado. Então isso vai acumulando assim experiências. A gente não precisa ser forte, a gente precisa crer num Deus que é forte, que é a nossa fortaleza. Um exemplo bíblico disso é a história do rei Davi e do gigante Golias. O gigante Golias, ele se garantia na sua força humana, né? Por ser um gigante, por ser forte, ninguém conseguia vencer Golias. Já o rei Davi, ele era franzino, ele não era um guerreiro. Ele não era capaz nem de conseguir andar com a armadura do rei Saul, né? De tão fraco que ele era, né? Fisicamente falando. Mas a força de Davi estava na fé que ele tinha em Deus. E isso mudou toda a história. Foi através da fé dele em Deus, né? No Deus que a gente serve, no Deus forte, é que ele conseguiu vencer o gigante Golias, né? Se você procurar lá na Bíblia, para quem ainda não conhece, ainda não leu sobre a história do rei Davi, depois procura lá e lê. É bem interessante, é uma história que fala sobre o tema de hoje, né? Que é a força que vem de Deus. Da onde vem a força? Quando a gente se garante, quando a gente crê, quando a gente confia que Deus é forte o suficiente para nos fortalecer diariamente, que a nossa força vem de Deus, isso muda tudo. Isso nos ajuda a enfrentar as dificuldades, né, da vida. Então não se engane. A força que vocês enxergam na minha vida não é minha. Essa força vem de Deus, porque todas as vezes que eu tentei resolver os problemas, enfrentar as situações difíceis com as minhas próprias forças, eu acabei me frustrando. Mas todas as vezes que eu busquei forças em Deus, eu consegui ter paz para prosseguir. Se você que está me assistindo está se sentindo fraco, cansado, sem forças para prosseguir, eu te convido a buscar forças em Deus. Clame a Ele, fale com Deus, peça para Ele renovar suas forças, para Ele te fortalecer. Deus renova as forças daqueles que reconhecem que precisam dEle.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.